E eu peço que ali você abra a sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Onde lemos: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Jesus. Certa vez eu vi um adesivo no para-brisas de um automóvel, onde estava escrito: dê uma chance para Jesus. Eu acredito que aquela frase exemplificava à perfeição o que há de errado com a religião moderna. As pessoas pensam que Deus é um produto a ser vendido e que seguir a Cristo é um favor que prestamos a Ele. Dê uma chance para Jesus. Afinal, você já tentou tanta coisa? Já experimentou tanta coisa? Experimenta Jesus. Tenta Jesus. Dê uma chance para Jesus. Irmãos, não é Jesus que precisa de chance. É o ser humano. É tudo por Ele, dele, por meio dele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. O cristianismo não é sobre nós, é sobre Jesus. E quando comemos do pão e bebemos do cálice, não é sobre nós, é sobre Jesus. Não comemos do pão e bebemos do cálice para sermos salvos, para recebermos graça, para termos perdão ou alcançar prosperidade. Comemos do pão e bebemos do cálice para trazer à memória o sacrifício do nosso Salvador. É tudo sobre Jesus. E por que é tudo sobre Jesus? Porque foi Ele quem fez tudo. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 15 da sua segunda carta aos Coríntios, começa dizendo que Ele morreu por todos. E essa frase me impressiona com o tamanho e o poder do amor de Deus. Ele morreu por todos. Pense na pior pessoa que você conhece, no pior vulto que a história humana já produziu. Jesus morreu por ele. Pense em você mesmo. Não nos seus melhores dias, mas nos seus piores momentos. Na sua pior versão. Naquela hora em que você pensou, falou ou fez algo de que você se envergonha. Jesus morreu por essa pessoa aí. Que grande é o amor de Deus. Ele morreu por todos. E o sangue que Ele derramou naquela cruz tem poder para redimir a todos. Cristo não morreu por alguns escolhidos. Cristo não morreu por alguns predestinados. Cristo morreu por todos. Embora nem todos se apropriem do benefício da morte de Cristo. Porque é preciso crer. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, diz a Bíblia. Porém, àqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus não morreu pelos batistas, Jesus não morreu pelos católicos, Jesus não morreu pelos bons, Jesus não morreu pelos ricos, Jesus morreu por todos. Absolutamente todos, incluindo você e eu. E então, queridos, se Jesus morreu por nós, é justo que nós vivamos para Ele. É isso que o apóstolo está escrevendo.
Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, vivam não para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Infelizmente, nem todos vivem, porque nem todos aceitam Jesus. Mas aqueles que vivem, vivem porque aceitaram Jesus. E se vivemos, se temos o nosso nome escrito no céu, se há certeza de salvação em nossas almas, se podemos cantar a graça do Senhor, se Ele tem nos abençoado, nos acolhido, nos acompanhado todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos, viveríamos para nós próprios. Porque, infelizmente, é assim que muitos têm vivido, muitos de nós temos vivido, e pensamos na nossa carreira, no nosso nome, no nosso patrimônio, no nosso tempo, na nossa vontade. Cristo é uma nota de rodapé na história da nossa vida, é um parêntese na nossa declaração de existência. O que acontecerá se nós vivermos para nós mesmos, irmãos, ao invés de vivermos para Jesus? 3 coisas ruins. A primeira coisa ruim é que se eu viver para mim mesmo, será uma apropriação indébita. Furto, roubo, porque eu não me pertenço. A Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por grande preço, pertenceis a Cristo. Eu não sou meu, eu sou de Jesus. Então, se eu viver a minha vida para mim, ao invés de vivê-la para Jesus, eu estarei me apropriando daquilo que não é meu. A segunda coisa muito ruim que vai acontecer se eu viver para mim mesmo, é que eu estarei expressando uma monstruosa ingratidão. Não estarei reconhecendo tudo que o meu amado Salvador fez por mim. Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. Ele derramou até a última gota do seu sangue precioso por mim. E se eu vivo para mim, não vivo para Ele, isso nada mais prova que o meu coração é de pedra, que a minha inclinação é má e que eu sou um ingrato. A terceira coisa ruim que vai acontecer se eu viver para mim ao invés de viver para Jesus, é que eu vou jogar a minha vida fora. Eu até poderei achar que estou fazendo um bom negócio, mas estarei enganado. Jesus disse: quem amar a própria vida vai perdê-la. Quem tentar salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem abrir dela por amor de mim, vai achá-la. Queridos irmãos e irmãs, quando nós tentamos reter em nossas próprias mãos a nossa existência, vivemos uma existência medíocre. Passamos por este mundo sendo menos do que poderíamos ser, tendo menos do que poderíamos ter e fazendo menos do que poderíamos fazer. A pastoral do boletim de hoje fala sobre Martin Luther King, e uma das frases de Martin Luther King é essa: tudo o que eu tentei guardar nas minhas mãos eu perdi, mas aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Se eu quiser viver para mim mesmo, eu vou destruir a minha vida, desgraçar a minha vida. Mas se eu viver para Cristo, a minha vida será uma grande vida. Isso aconteceu com os personagens da Escritura Sagrada. Quem era Moisés antes de se entregar a Deus? Um pastor de ovelhas que nem eram dele, eram do seu sogro. Quem era Pedro antes de se entregar a Deus? Um pescador. E não era dos melhores não, irmãos. Já repararam na Bíblia que toda vez que o Pedro sai para pescar, ele não pega nada? É triste isso. Aí tem que aparecer Jesus e fazer algum milagre. Quem era Moisés? Quem era Pedro? E o que eles teriam sido se tivessem dito: não a tua vontade, mas a minha. Não a tua verdade, mas a minha. Não quero viver para ti, quero viver para mim. Queridos, por isso hoje, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, quando nós vamos comer deste pão que traz à memória o corpo de Cristo,
Quando nós vamos beber deste cálice que traz à memória o sangue de Cristo, porque eu repito, a ceia não é sobre nós, a ceia é sobre Cristo. Vamos fazer aquilo que a Bíblia nos aconselha: examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Examinemos a nós mesmos e respondamos: estamos vivendo para Jesus? Você poderia dizer diante de Deus, sem qualquer risco de estar errado, de que está vivendo para Deus? Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, esta manhã o Espírito Santo fala aos nossos corações. Ele nos toma pelos ombros e nos sacode. Ele nos confronta e Ele nos diz: precisamos viver para Jesus. Ele morreu por nós, para que hoje, vivendo nós por Ele, não vivêssemos a nossa vida em função de nós mesmos, mas a vivêssemos em função daquele que por nós morreu e ressurgiu. Houve um missionário chamado John Paton. Esse missionário foi o evangelizador pioneiro das Ilhas Novas Hébridas, ilhas do Oceano Pacífico. E para lá ele se dirigiu, acompanhado da sua família. John Paton era um jovem pastor, um jovem missionário, casado há pouco, tinha 2 filhos pequenos, e se sentiu chamado por Deus para ir até as Ilhas Novas Hébridas e ali falar de Jesus para os nativos. Só tinha um detalhe: os nativos eram canibais. Na verdade, poucos meses antes de John Paton desembarcar na ilha, 20 marinheiros ingleses, sobreviventes de um naufrágio, tinham sido assassinados e devorados pelos nativos, poucos meses antes. E era para lá que aquele homem estava indo. E era para lá que ele estava levando a sua família. Algumas pessoas tentaram dissuadi-lo. E disseram: John, você não deve ir para lá. Aqueles homens são canibais. Eles vão matar você. Eles vão devorar você. E John Paton respondeu o seguinte, abre aspas: creio que um dia receberei um corpo celestial. Portanto, se o meu corpo terrestre será comido por vermes ou por canibais, não faz diferença. O importante é que eu obedeça ao chamado de Deus. Fecha aspas. O importante é que eu obedeça ao chamado de Deus. John Paton foi para lá, para aquela região, para aquelas ilhas, desembarcou lá com a sua família. Deus o usou. Aqueles canibais se converteram. Aqueles nativos abandonaram os seus costumes bárbaros, violentos. E ali John Paton exerceu um ministério longo e produtivo. Muitos anos depois, ele voltou para sua terra, onde veio a falecer em paz e boa velhice. Hoje, se você for às Ilhas Novas Hébridas, você vai encontrar lá o templo onde John Paton pregou, o púlpito onde John Paton pregou. E nesse púlpito está escrito assim: quando ele chegou, aqui não havia cristãos. Quando ele se foi, aqui não havia pagãos. Que vida, que bênção. O que Deus faz quando a gente confia e obedece, consagra, coloca no altar e diz: Jesus, não é sobre mim, é sobre o Senhor.
porque eu recebi o que também vos entreguei, escreveu Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou do pão e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. Semelhantemente, tomou do cálice e disse: bebei dele todos, este é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. De maneira, queridos, que todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas se anunciamos a sua morte, se Ele morreu por nós, vivamos para Ele. Este é o desafio, este é o chamado. Essa é a palavra de Deus para você esta manhã. E Ele aguarda a sua resposta. Amém?